Você está querendo economizar na conta de energia? Saiba que na sua casa isso é possível, mas tem alternativas. Eu falo disso já já. Você está assistindo o Planeta Economia com Reinaldo Caféu. Espásio Verde Comendador, Blue Sol, Energia Solar, Grupo Mátesis, Unimed Bauru, Plazútil, Utilidades Domésticas, Áurea, Plataforma Web. Entrevista da semana. Bom, no mundo das finanças pessoais, cada centavo que a gente economiza é muito bem-vindo. Nós temos feito aqui uma série de vídeos, ensinando você a comprar melhor em supermercado, como é que controla as suas contas. E uma das coisas que tem preocupado muito é a conta da energia elétrica. Nós estamos em plena tarifa faixa 2, quer dizer o seguinte, para cada 100 kWh consumido, você está gastando R$ 5,00 a mais, porque nós tivemos uma grande estiagem e vamos usar as termoelétricas, provavelmente até o fim do ano. Conclusão, conta no final do mês nas alturas. Bom, como é que você sabe se você tem ou não economia? Tem que olhar a conta. Mas, o que você não esperava, eu trouxe um especialista para a gente falar disso. Já que nós vamos falar de energia, eu estou aqui com o Murilo Bueno. Obrigado por estar conosco aqui no canal Planeta Economia. Eu que agradeço. Bom, Murilo, existe sempre uma grande preocupação do consumidor, como é que ele economiza. Nós tivemos o apagão lá atrás, que as pessoas se deram conta que desperdiçavam muito, Sim. Deixava a TV ligada, saía de um quarto, às vezes o jardim a noite inteira, e houve uma economia. Mas agora nós estamos de novo com valor elevado. Na tua visão, isso acontece por quê? Nós estamos estrangulados do ponto de vista da energia tradicional que nós geramos? Sim, na realidade a nossa matriz energética, todo mundo tem um pouco de noção, já está estrangulada. O que você mesmo falou, as hidrelétricas já estão no topo, acaba entrando na térmica, que é movida a carvão, é mais caro, E hoje o grande trunfo, digamos, tanto até em termos de projeção do país, governamental, são as energias alternativas. Aí entra a eólica, entra a fotovoltaica, que é o nosso caso, entra outras energias alternativas. Falando do fotovoltaico, hoje você tem uma energia que você gera. Você pode gerar a sua própria energia, ou seja, você deixa de depender da CPFL ou da distribuidora que você estiver ligado. Então você coloca um sistema que nós vamos dimensionar de acordo com o consumo. Então por isso que a gente precisa da conta de energia. Qualquer um que nos passar a conta de energia, a gente vê a média de consumo que aparece na própria fatura dos últimos 13 meses. Aparece também nessa fatura a tarifa que se paga. Através dessa tarifa a gente consegue, inclusive, chegar no payback, ou seja, o tempo de retorno do investimento. Mas vamos começar aqui do começo, para todo mundo poder entender. Então, eu tenho a minha residência já consolidada e eu venho consumindo das distribuidoras normais. No caso do Estado de São Paulo, como Sim. Você citou, está a CPFL. Aí eu tenho lá uma conta de R$500, R$600. Sim. É isso que está em jogo. Sim. Você vai analisar o consumo que vem na conta. Isso. E em cima disso você vai dizer, pela localização da tua casa, pela posição do sol, eu consigo pôr um aparelho. É algo parecido isso aqui, a fotovoltaica? É uma placa, é isso? Exatamente. Esse aqui é um módulo de 72 células. Vou ficar para cá. Cada quadradinho desse é uma célula. E aqui, inclusive, tem um selo atrás do Procel, que fala que a geração média de um módulo desse, que é um módulo de 325 watts, ele gera 41,91 kWh médio mensal. Então, por exemplo, uma casa pequena que moram só 2 pessoas, que não tem grande consumo de energia, vai consumir em média 250 kWh mês. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar 6 módulos desses, multiplicando por 40. Cada módulo então vai dar o múltiplo. Então a gente vai fazer uma associação da quantidade de módulos necessárias junto ao inversor, que faz a conversão de energia contínua para alternar, para que se faça a geração necessária para aquele consumo daquela unidade. Agora, essa geração ela vai depender do sol. Sim. Na realidade, chama foto, inclusive, porque é luz na realidade. Então é a luz que vai... A luz. É lógico que é uma coisa está associada à outra. Quanto mais o dia tiver sol, mais claro o dia é, mais luz se tem.
Então a radiação é maior. Hoje, inclusive em Bauru, nós temos 4,98 de HSP, que a gente chama de horas de sol pico. Bauru é o centro do estado de São Paulo, para ser uma referência para você entender um pouquinho como é que isso vai fazer. Claro que cada cidade dentro do Brasil e até internacional vai ter lá os seus cálculos. Isso, né? É um número interessante de se falar, porque isso tudo começou lá atrás, na Alemanha, na Suécia, 35 anos atrás, e o HSP lá é 2,2, 2,4. E aqui nós estamos batendo no 5. Perfeito, então é muito propício, né? Mais do que o dobro. Então vamos lá, eu tenho lá uma conta, pode ser uma casa que eu vou construir também, pode ser um condomínio, pode ser uma empresa, enfim, pouco importa. Teve consumo de energia, eu estou comprando de uma distribuidora. Aqui não, eu estou colocando um equipamento na minha casa e ela está gerando a minha própria energia. Isso. Ele chega a quantos por cento de economia? Porque eu não posso me desligar da CPFL. Isso, exatamente. Por isso que a gente fala que pode chegar até 95%. Por que esses 95%? A unidade que é monofásica, ela paga 30 kWh mínimo mês. Portanto, esse mínimo tem que ter. Isso. Se é bifásico é 50 kWh e se é trifásico é 100. Perfeito. Então, e isso não tem como fugir. Uma tarifa média hoje em Bauru é 70 centavos. Então, por exemplo, a maioria das unidades ainda são bifásicas. Você pega 70 centavos vezes 50 kW, em torno de 35, 40 reais. O restante ele vai produzir. Exatamente. E vamos imaginar que na época, nós vamos entrar agora na primavera, depois do verão, e certamente nós vamos ter mais luminosidade, mais tempo de exposição. E eu gere mais do que eu preciso consumir. Como é que vai funcionar isso? Então, na realidade, tudo que você gera, primeiro que a gente vai fazer o seu dimensionamento em cima do seu consumo. Perfeito. Normalmente se faz um pouquinho a mais para você ter um pouquinho de sobra. A margem. Tá? Essa sobra, esse crédito energético, você tem até 60 meses, ou seja, 5 anos para utilizar. Quem que recebe esse crédito? Vai para a rede. Vai para a rede. Então você vai ter como se fosse um banco dentro da distribuidora. Então vamos lá, só para o nosso pessoal entender aqui. Então vamos lá, eu ia consumir uma quantidade de quilowatts, eu gerei mais. Isso tem um acordo com a distribuidora, ela autorizou. Está dentro da própria normativa. A distribuidora, em vez de estar captando uma energia de outra fonte, está captando a minha fonte. Sim. Eu entreguei para ela, ela ficou com esse meio excedente, ela distribuiu para outras pessoas. Até 60 meses eu posso utilizar esse crédito que eu tive, é isso? E fora isso, você ainda tem a questão de você ter mais do que uma unidade no seu CPF ou no seu CNPJ e também compensar dessa segunda ou terceira ou quarta ou quinta, você tendo essa geração a mais. Vamos imaginar, eu estou aqui na cidade e tenho uma chácara. Isso. Poderia eventualmente fazer essa composição com os dois ambientes. Isso. E nesse caso, esse excedente, então, vai no próprio sistema, ele controla? Para mim, eu tenho essa ideia. Na própria conta aparece o quanto que você tem. Agora, é evidente que quem está nos vendo fala, puxa vida, um negócio muito interessante, eu até acho que nem é um negócio do futuro, é um negócio do presente. Quando a gente fala da matriz energética, você comentou e a gente tem essa noção clara, se o Brasil se voltar a crescer, nós vamos ter problemas de geração de energia. Agora, em termos de investimento, não vamos falar de quanto tem que investir, mas vamos falar de prazo de retorno. É óbvio que quanto mais elevada for a conta, mais vantajoso para a pessoa. Na média, qual é o tempo de retorno? Ou seja, o dinheiro que eu desembolsar para adquirir esses equipamentos, quanto tempo vai demorar para ele se pagar com a economia das minhas contas de energia? Em média, hoje, esse payback acaba ocorrendo entre 4 a 5 anos. Portanto, a economia que eu tiver mês a mês, em 4 anos ele pagou o equipamento, depois é só alegria. E é bom enfatizar que o sistema tem 25 anos de garantia, né? E hoje esses primeiros sistemas na Europa já têm duração de 30 a 35 anos. Portanto, mesmo ele esgotando o prazo de retorno, não acaba a vida útil do equipamento. O ganho que você tem lá na frente é enorme. E se nós pensarmos assim em tempo de... não vamos falar ainda dos financiamentos, porque a boa notícia é que houve uma abertura, né? Agora, antes o BNDES abriu, era só com o banco oficial, mas não chegou ao regulamento. Agora parece que deu uma escancarada. A partir de dia 31 agora de agosto, o BNDES lançou uma nova linha que todos os bancos, tanto os bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa, como os particulares, vão poder
estarem ofertando aos clientes essas linhas de crédito. São linhas em 10 anos, até 2 anos de carência e você tem um ganho assim, fantástico. Porque se você pensar, e a taxa de juros deve ser subsidiada na casa de 1,08. Vai ser mais ou menos isso. Então imagina, você 2 anos de carência, usando o equipamento, a tua conta de energia reduz aí em 95%, por exemplo. Esse dinheiro que você está poupando durante 2 anos, você pode guardar, né? Quando começar a amortizar o empreendimento, já tem o dinheiro guardado, mais a economia da conta futura, ou seja, a própria economia paga o investimento. Sim, até em termos de hoje de investimento, Café, olhando para esse lado que é o seu, né, da economia, a gente sabe que a Selic hoje no Brasil está em torno de 6,5% ao ano, e o fotovoltaico, como ele se baseia na inflação energética, ele está batendo aí nos 23%, 24% ao ano. Conclusão, você sai de uma conta de energia que pode ter um reajuste de 16%, 20%, 25% e casa com uma taxa de juros que está na casa de 6,5%. Há uma previsão de uma alta para o ano que vem, mas pode chegar a 7%, quer dizer, a diferença é bastante expressiva. Sim, sem dúvida. E quais são os passos? Os passos sempre é o quê? A conta de energia, uma análise prévia do que a gente chama de relação custo-benefício para depois apresentar um projeto. Exatamente. Basta nos enviarem a conta de energia, a gente sempre fala, inclusive sem compromisso, não cobramos nada por isso, a gente faz essa análise desse consumo médio de cada unidade, pegamos a tarifa que se paga para chegar no tempo de retorno do investimento e a partir dali a gente já consegue compor. Né? Se é uma casa que já existe ou se é uma casa nova, normalmente os arquitetos também nos mandam plantas, mais ou menos quanto que vai... É legal falar nisso, quando na fase de construção vocês até ajudam na questão da localização, a posição do telhado, né? Que isso tudo pode ajudar na economia, né? A gente sempre olha para a face norte, que é onde tem a maior índice de radiação. E aí ajuda até o arquiteto ali naquele momento, posiciona um pouquinho mais para cá, para lá, né? Para ter essa vantagem. Muito legal. Murilo, quero agradecer a sua presença aqui no canal Planeta Economia. Nós estamos no módulo Finanças Pessoais e você percebeu, né? Se você ficar na zona de conforto, a tendência nossa é consumir uma energia cada vez mais cara. Há alternativas, a fotovoltaica não é, como eu disse, tendência, é uma realidade já no mundo todo. Está acontecendo agora que o governo finalmente está voltando aos olhos para essa geração individual de energia, o que vai permitir às famílias uma economia, e é claro que ainda tem um tempo de retorno razoável de 3, 4 anos, entretanto, a grande vantagem é a qualidade dessa energia, né? Uma energia não poluente, e aí não tem preço que pague. Se você tem consciência ecológica e de meio ambiente, não tenha dúvida que o fotovoltaico é uma bela alternativa. Murilo, obrigado pela sua presença aqui. Viu só? O mundo não gira em torno da economia? Claro que gira. Peço para você assinar o nosso canal Planeta Economia, acione ali o sininho para receber as nossas notificações e compartilhe à vontade. Faça parte do nosso planeta, faça parte do canal Planeta Economia.